Saudações, Dux e Duqueses Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais Real Instagram. Como sabe, o Instagram é para falar sobre os temas de vídeos. Tema único, tá? Tema único. Por que eu tô falando dessa situação de tema único? É porque a partir de hoje, né, até para ter sempre vídeo feito a todo dia, eu vou precisar diminuir, porque realmente não vai ter nada de informação. Só se tiver, o Fluminense contratou tal jogador, beleza. Aí teremos mais do que um vídeo. Mas, infelizmente, até lá, não vai ter nada. Não vai ter situação de jogo, não vai ter algum tipo de situação de política. Eu acho que todo mundo vai ficar mais visto justamente na questão do Mundial de Clubes. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre uma tática que o Renato Gaúcho está fazendo e que está fazendo a gente ganhar bastante, e que até, aliás, a Internacional aplicou em um dos seus jogos e acabou fazendo com que chegasse na final da UEFA Champions League. Mas antes disso, entenda uma coisa aqui. O YouTube Live é toda segunda, quarta, sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abastinados e um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Não sei se eu já falei, mas eu vou falar de novo, mas com mais pontos técnicos, que é sobre isso aqui, ó. Tecnicamente, o Fluminense ele joga dessa maneira, tá? No 4, tá? Vou até colocar aqui, ó, 4. Vamos colocar aqui, ó, 3, dessa maneira, tá? Aqui a gente vê, tipo assim, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, Martinelli, Hércules, Ganso, Arias, Serna e Everaldo. Basicamente é isso que a gente vai jogar dessa situação toda, tá? É dessa maneira que o Fluminense joga. O Fluminense ele se mantém dessa postura ali em diante. Só que o Fluminense está fazendo uma segunda variação, que ainda não é o aterramento, mas sim uma variação diferente, com o Facundo Bernal aqui no meio. E aí, ao invés de você ter o Ganso, você tem justamente o Martinelli e o Hércules aqui, com o Facundo Bernal dessa maneira, fazendo um esquema de 4-3-3, com 2 segundos volantes, um primeiro volante, 3 atacantes e 4 defensores, tá? Dessa maneira, fazendo com que o Fluminense consiga diminuir a velocidade do adversário, conseguir imprimir o ritmo no meio de campo. E porém, tem uma coisa mais interessante, que normalmente o time também pode vir dessa maneira, também fazendo com que o Serna flutue mais sobre o centroavante e o Arias tenha que armar o time, entendeu? Ele arma por aqui, ele arma por aqui, ele arma por aqui, ele arma onde que puder, entendeu? Eu vou deixar aqui, ó, nessa situação toda, com o Arias sempre voltando bastante e armando o time adversário, tá? Normalmente, aqui é somente figuração, só para entender, ficaria como se fosse de um lado o Serna indo justamente nos extremos, tentando ganhar nos extremos, e o Everaldo bem paradão mesmo, até diversas vezes voltando para receber também a bola. Então essa situação aqui é a primeira variação que você está vendo em todos os jogos do Fluminense. Antes de falar mais sobre o aterramento em si, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela, se meu e-mail pode mandar patrocínio. E vamos continuar a falar mais sobre, tá bom? Vamos lá. Porém, quando o time está ganhando, e preferencialmente de 2-0 e não de 1-0, o que ele faz? Ele coloca o Thiago Silva aqui no meio, coloca o Ignacio no time, ou
qual é o nome? Ou Thiago Santos, devolve aqui a situação do Fluminense e mantém justamente um time com, teoricamente, 3 atacantes, sendo de um lado e do outro. Só que novamente o Ares, ele volta com os jogadores laterais sendo colocados mais para as alas dessa situação toda, ficando mais ou menos nesse esquema. Tecnicamente você está vendo aqui um 4-2-2-1, quer dizer, um 3-4-2-1. Só que na verdade da história o Ares ele volta para armar, o Serna continua justamente aqui dessa maneira, partindo de um lado para o outro, isso é importante comentar, e o time aterrado justamente com mais volantes, você consegue justamente manter um time mais coeso e mais defensivo dessa situação toda, sempre fazendo com que o Ares e o Everaldo peguem a segunda bola pro atacante mais de velocidade, por exemplo, o Serna, ou o Paulo Baia, por exemplo, partir em velocidade e ganhar no contra-ataque. É dessa maneira que se faz o Fluminense hoje. Sabe? É um estilo interessante, tá? É um estilo que diminui a probabilidade de vitória do adversário, no mesmo tempo em que, já que você está ganhando, você continua com a sua própria vitória. Sabe, diversas vezes a gente quer ver goleadas, e isso daí eu fico muito feliz, ficaria muito feliz de ver também essas goleadas. Agora, nem sempre é bom ter isso. Quando você aposta numa goleada, você pode até apostar numa goleada e falar assim, estamos de 2-0, vamos ampliar para 3. E aí toma 1. E aí? Como é que fica a situação? Então você tem duas escolhas para fazer, né? E isso daí é interessante, né? Porque é a mesma coisa que a gente ficava falando sobre o Real Madrid e o Barcelona. O Barcelona metia goleadas, era um time mais vistoso, mais lindo. O Flamengo também é uma coisa, mete goleadas, é mais vistoso, é mais lindo. Agora, e o Real Madrid? Como é que era? O Real Madrid justamente era o time que metia 1 ou 2 gols só e no máximo. Entendia que realmente era mais prático ser prático do que ser ideológico da situação toda. Então, diversas vezes você vai ver o Renato Gaúcho escolhendo, ao invés de tentar ampliar o placar, claro, estando com 2-0, tirando a chance do adversário vencer. Claro, o adversário pode, sei lá, fazer um gol, pode, mas vai ser com muito sacrifício. Então, se aqueles que falam que não, porque eu não vejo o dedo do Renato Gaúcho, eu falo, eu tô vendo o dedo do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho está sendo o melhor, tá sendo um dos bons técnicos ali. Tá fazendo essa tática de aterramento que o próprio Internacional, a Inter de Milão fez, né, nos jogos anteriores. Só para pegar aqui, ó, o Inter Milão. Só para pegar aqui, o jogo que ele fez esses 3 zagueiros, com mais uma situação de impedir justamente com que vencesse, foi justamente contra a Inter, em que eles metem 2 gols, eles conseguem justamente fazer 2 gols de diferença e metem 3 zagueiros. Não dessa maneira que ele estava aqui agora, mas que já tinha justamente aqui. Mas eles metem justamente mais um defensor para parar isso tudo acontecendo. Entendeu? Durante o jogo inteiro. Você vê, né? Ele troca justamente aqui, coloca mais um defensor e transforma justamente esse time em um time extremamente defensivo, com os atacantes de velocidade partindo para o ataque. O único erro foi manter o Thuram, que ele não precisava manter o Thuram. Só vou mostrar para vocês sobre isso, né? Para parar um pouco de reclamar sobre por que o Fluminense não mete goleada, tá bom? Muito obrigado a todo que assistiu, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na criação de vídeo, Vitor G10, 12 20 horas.
Pix na tela. E, só para avisar de novo, é um vídeo a cada dia. Se tiver algum tipo de informação de contratação, o vídeo será feito no mesmo dia, se tiver ainda tempo. E se não tiver ainda tempo, vai ser feito no dia posterior, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Saudações tricolores, guerreiros e guerreiras. Obrigado.